A certeza da punição é muito mais importante do que o tamanho da punição. Em relação à lei do abuso de autoridade, acho que o senhor foi muito feliz quando disse que a lei do abuso de autoridade, o problema não é a lei do abuso de autoridade. O Ministério Público, o Poder Judiciário, com quem eu já tive contato... É hora de todos os lados sentarem para realizar um acordo. Senadora Simone Tebet. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o relator, senador Eduardo Braga. Em seu nome, cumprimento os senadores e senadoras que se fazem presentes. Doutor Alexandre de Moraes, é um prazer poder estar aqui nesta sabatina. Dizer que, como professora também de Direito, conheço um pouco das suas obras. O fato de ficar para o final é que muitos dos questionamentos já foram devidamente formulados pelos meus colegas e, a meu ver, satisfatoriamente respondidos pelo senhor. Em que, especialmente, 3 pontos. Primeiro, o Lava Jato. Fiquei muito tranquila em saber que o senhor, uma vez escolhido, se for escolhido e aprovado por esta casa, agirá com imparcialidade, que é o que todos nós esperamos de qualquer membro do Supremo Tribunal Federal. Será firme, combativo, contra a corrupção, claro que assegurando a todos o direito à ampla defesa e ao contraditório. Da mesma forma, seu posicionamento em relação ao foro privilegiado, que não existe similar no mundo. A questão não é acabar ou não com foro privilegiado, mas, de repente, flexibilizar. Não tem sentido vereadores, em alguns estados acontece, que não tem mandato no executivo, que não gere a coisa pública, ter foro privilegiado simplesmente porque foi eleito pela população brasileira. Da mesma forma, não tem sentido não assegurar a um presidente da República, não estou dizendo esse, estou dizendo os próximos presidentes, depois que nós acabarmos também com essa sensação de criminalização da política, de assegurar, em nome da República, de uma democracia, uma certa segurança ao chefe maior do Executivo brasileiro. E, por fim, em relação à lei do abuso de autoridade. Acho que o senhor foi muito feliz quando disse que a lei do abuso de autoridade, o problema não é a lei do abuso de autoridade. O Ministério Público, o Poder Judiciário, com quem eu já tive contato, não questionam a lei. O que nós não podemos é ter ninguém acima do Estado, do direito, mas não podemos ter, neste momento, uma lei de abuso de autoridade onde se tenta restringir e amordaçar a atividade típica de controle da sociedade que faz o Ministério Público e o Poder Judiciário. Acho que entendi os 3 pontos mais polêmicos como dessa forma. Se não foi esse o entendimento, o senhor pode depois me corrigir. Eu tenho apenas 2 questionamentos. Um em relação a essa violência que assola o país. A população acordou em 2017 com uma eclosão de violência nunca antes vista no país em relação ao sistema carcerário. 2 facções criminosas dividindo poder e, com isso, exterminando, matando e num verdadeiro governo paralelo, ditando regras para a polícia e para a sociedade brasileira. Tendo em vista isso, nesse sentido, eram muitas as questões, mas eu não posso deixar de tratar de uma questão que causou uma polêmica, porque aconteceu no meu estado de Mato Grosso do Sul, fruto de uma ação da Defensoria Pública. Depois de algum tempo, o Supremo entendeu por bem indenizar um cidadão preso por latrocínio, por R$2.000 em função das condições subhumanas a que estava submetido no sistema carcerário. Não, a meu ver, modesto ver, não atendeu a ninguém, nem aos direitos humanos desse cidadão, porque indenizou em R$2.000, como se R$2.000 pagasse a dignidade de alguém, e nem a sociedade brasileira, que quer ver os direitos humanos da sociedade, do cidadão, da criança dentro da escola, da mãe sendo atendida na creche, do doente sendo bem recebido num hospital. Então, diante dessa situação, já que falamos tanto de ativismo do judiciário e temos uma DPF, possivelmente um julgado a ser definido se o Supremo vai impor ao Poder Executivo um plano nacional penitenciário e tudo mais, eu perguntaria se nos moldes da questão ambiental não seria o caso do Estado ser responsabilizado, sim, pelo sistema carcerário de superlotação, maus tratos, direitos humanos, mas não no sentido de indenizar esta vítima apenas, mas se recolher para o Fundo Penitenciário Nacional uma devida monta
significativa, por omissão, por ter sob a sua guarda e não ter protegido o indivíduo, para que este fundo, sem contingenciamento, possa fazer o dever de casa, ou seja, construir presídios, reformar presídios, ampliar celas. Com isso, nós resolveríamos o problema e não enxugaríamos o gelo. Esta é uma questão que me cala fundo, porque em que pese os direitos humanos do encarcerado, entre esses direitos e os direitos humanos, principalmente o direito à educação desta criança, que se não a tiver no futuro vai estar encarcerada, eu fico com o direito desta criança num momento em que a presidente do Supremo Tribunal Federal confirmou que no Brasil se gasta R$ 2.400 por mês com um preso e R$ 2.200 por ano com a educação. Por fim, o segundo questionamento, já que o senador Zé Medeiros falou sobre a questão indígena, só para complementar o posicionamento de Vossa Excelência, eu concordo que depois de 2 décadas nós estamos maduros para resolver esta questão. Antes nós tínhamos 2 lados. Nenhum lado queria transacionar, conversar e dialogar. Hoje nós vemos que os 2 lados sentam à mesa de negociação. Eu já tive com o senhor, enquanto ministro da Justiça, para tratar esta questão. O meu estado tem a 2ª maior população indígena do Brasil, mas a que mais extermina e mata, porque é aquela que tem o índio já dentro da cidade, da zona urbana. E o que nós vimos nesse amadurecimento, comprovado aqui no Senado, o ano passado nós aprovamos uma PEC. Esta PEC, pela primeira vez, teve a unanimidade. 81 senadores aprovaram esta PEC, que diz exatamente o seguinte: como a Constituição estabeleceu um prazo de 5 anos para se demarcar a área indígena, portanto, venceu em 93, a área a ser ampliada para demarcação, mas a FUNAI e o governo continuou estendendo essa área no que se refere às aldeias indígenas, sem entrar no mérito dessa questão, nada mais justo que, uma vez que aquele que tem a posse mansa pacífica e que comprou a área titularizada da União, em caso de demarcação de terra, tenha direito à indenização justa em dinheiro, não só das benfeitorias, mas também da terra nua. Então, diante deste conceito e o fato de, no passado, o senhor ter falado tanto de que a função social da propriedade tem que ser vista num conceito maior de interesse social, eu gostaria de saber se aquela tese defendida pelo senhor vai ao encontro, ou seja, não contraria esta PEC aprovada no Senado e que se encontra hoje na Câmara de Deputados. São essas considerações. Muito obrigada. Com a palavra o doutor Alexandre de Moraes. Eu agradeço as questões colocadas pela senadora Simone Tebet. E, senador, obviamente, como já foi dito aqui anteriormente, a questão da violência preocupa muito, a questão da segurança pública preocupa muito. E mais importante do que medidas penais, de endurecimento de penas, como já algumas eu tive a oportunidade de aqui colocar, são medidas processuais, porque a certeza da punição é muito mais importante do que o tamanho da punição. A certeza de uma punição rápida é muito mais importante. Vossa Excelência colocou a questão do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, não seria oportuno nem ético eventual crítica minha ou análise em relação a esse julgamento, mas como fiz anteriormente, e até completaria agora com a ideia de Vossa Excelência, 3 dos ministros, analisando essa questão, colocaram a questão da remissão da pena, porque a remissão da pena entraria dentro dessa questão. Talvez fosse até para o próprio preso mais interessante a remissão da pena. E eu citei aqui um julgamento da Suprema Corte norte-americana, que, julgando um caso concreto em relação a um preso do estado da Califórnia, acabou estendendo isso pelo efeito vinculante, determinou que a superlotação de 250%, 260% caísse medidas administrativas que o governo da Califórnia tomasse para cair para 175%. Uma das medidas, uma das ideias poderia ser, como Vossa Excelência colocou, a questão de
o Estado para o fundo penitenciário ou até o Estado obrigatoriamente destinar para a Secretaria de Assuntos Penitenciários do seu Estado para essas medidas administrativas. Seria mais, ao meu ver, seria mais efetivo, como colocou Vossa Excelência. Para encerrar, a questão indígena. A questão indígena, e eu, nesses 9 meses, 1-2 vezes por semana eu recebia tribos indígenas e também 1 ou 2 vezes por semana recebia parlamentares sobre essa questão. Eu digo com absoluta tranquilidade aqui a todos os senhores e senhoras senadores, é hora de todos os lados sentarem para realizar um acordo. Os índios reclamam também que eles querem o seu desenvolvimento. Eu estive no final do ano passado com o ex-cardeal de São Paulo, o cardeal Dom Cláudio Umes, que coordena agora a questão indígena para a CNBB, e ele apontou que o índio precisa muito, em todas as comunidades, o índio precisa do desenvolvimento, saúde, educação, alimentação. E nós temos alguns locais que, se não houver uma fórmula de acordo, como, por exemplo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, vejam, há áreas indígenas que, ao mesmo tempo, desde a Guerra do Paraguai, Dom Pedro II deu título de terra àqueles que lutaram, aqueles brasileiros que lutaram contra o Paraguai. E, a partir disso, as pessoas entram com reintegração de posse, a Justiça Estadual concede, a Federal determina que a terra é indígena, e isso leva 10, 15, 20 anos. Então, há um momento, e acho que está maduro para essa conciliação.